Olá, alunos! Vamos dar início a mais uma aula de história. Bora lá? Vamos dar continuidade ao que vínhamos falando na última aula, que é sobre a Revolução Russa. Então, pega seu material e vamos estudar. Na última aula, nós terminamos falando sobre o Domingo Sangrento. Estão lembrados? Foi um dia lá que o povo foi fazer algumas reivindicações, né? Levaram uma carta para o czar, que era o governante, pedindo fazendo algumas reivindicações, né, pedindo ajuda para o czar, que eles achavam que o czar não sabia dos seus problemas, né, que eles estavam vivendo, e o czar recebeu esse povo todo, né, a tiro, matando lá muitas pessoas. Bom, depois desse dia, o que aconteceu na Rússia, né? A Rússia passou a vivenciar uma situação bastante complicada, porque começaram a acontecer greves e levantes. E o czar, ele se sentiu muito pressionado, ele diante de toda essa situação, né, porque o povo se revoltou, e ele prometeu uma constituição para a população. Então, prometeu, olha, eu vou fazer uma constituição, né? E aí ele criou a Duma, que era uma assembleia eleita pelo voto censitário, né? Então essa Duma seria eleita por pessoas que tivessem uma renda estipulada pelo governo. Então não era qualquer pessoa que poderia votar, né? E sim pessoas que recebessem uma quantidade de dinheiro ali, que tivesse uma renda pré-estabelecida pelo governo. Bom, aos poucos, o czar foi reassumindo o controle de tudo e ele começou a massacrar a oposição. Então, quando ele tomou essa atitude de fazer uma constituição e criar a Duma, ele fez isso para não perder todo o poder ali, porque a coisa começou a ficar complicada, né? Muitas revoltas. Mas quando ele viu que tudo se apaziguou, ele começou a reassumir o controle do país novamente e começou a perseguir a oposição. Então, o que aconteceu? Ó, Lenin, que era oposição, ele fugiu do país, ele fugiu para a Suíça. Mas mesmo de lá, ele continuou controlando, né, os seus aliados ali no país. E os sovietes, que eram assembleias de operários, soldados e camponeses, continuaram a se organizar pelo país todo, essa era a orientação que Lenin pedia às pessoas dentro do país, né? Então, os sovietes foram se organizando por toda parte. Qual era a intenção? Quando chegar o momento da revolução, vamos dizer assim, Lenin volta para o país. Ele fala, ó, hoje é a revolução, tá hora. Todos os sovietes iam entrar em ação no local onde eles estivessem, né? Então, cada um na sua região ia tomar o poder e assim o país todinho seria controlado pelos sovietes. Era essa a intenção, né? Em 1914, a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial. Então, teve início, né, a Primeira Guerra, que a gente já estudou isso, e a Rússia entrou para a Primeira Guerra. Bom, o povo e os soldados estavam passando fome, uma pobreza muito grande, a gente já falou isso no começo do texto, né, no país. Uma fome, uma pobreza, uma miséria. E muitos soldados, gente, estavam morrendo no campo de batalha, não porque eles eram alvejados por tiro, por algum, né, coisa da guerra, nada. Eles estavam morrendo de fome. Então, muitos soldados estavam desertando, largava tudo e se entregava para o inimigo, porque eles sabiam que se entregar para o inimigo ia ser melhor do que morrer ali na guerra de fome, né? Então, estava sendo muito complicado. E aí, em 1917, começaram a acontecer novamente greves, revoltas, motins, e o povo começou a sair nas ruas e houve uma manifestação de mulheres pedindo paz, pão e terra. Então, o que significa esse pedido? Paz era sair da guerra, que o país saísse da guerra, porque os maridos estavam morrendo na guerra de fome, né? Pão, o que que eles queriam? Comida, a miséria no país era muito grande, então eles queriam comida. E terra, terra para que eles pudessem plantar e tirar o seu sustento da terra.
que eles não tinham, né? E aí o país foi entrando numa convulsão, né, nacional ali, muitas revoltas, e aí em março aconteceu a Revolução Democrático-Burguesa. Né? Democrático por quê? Acabou com a autocracia, tirou o czar do poder e implantou um regime de liberdades. Mas quem governava era a burguesia. Então, ó, burguesa. Por quê burguesa? Porque quem controlava o poder era a burguesia, com Kerensky como primeiro-ministro. Então, vejam bem, eles assumiram o poder. Lembram lá que nós já vimos, deixa eu voltar rapidinho lá. Aqui, ó, bolcheviques e mencheviques. O que eles queriam? Se unir, ó, aliança entre proletariado e burguesia. Então, quem que assumiu primeiro? Foram os mencheviques. Uniu-se à burguesia. Nós vamos ver a revolução voltando depois para os bolcheviques. Então, ó, primeiro momento da revolução, em março, ela foi burguesa, tá? Então, os bolcheviques assumiram o poder. Aí vem o governo provisório. Então, esse governo, né, liderado ali por Kerensky, eles não quiseram sair da Primeira Guerra Mundial. Qual era o pedido? Sair da guerra, paz. E eles não conseguiram isso. Então, veio em outubro a Revolução Socialista, né? Os bolcheviques, em outubro de mil... deixa eu voltar lá. Então, aqui, ó, são mencheviques, tá? E aqui, bolcheviques. Tomaram o poder e instauraram um governo socialista comandado por Lenin. Lenin voltou da Suíça e eles assumiram o controle do país, né? Então, as grandes propriedades foram abolidas. O governo ele passou a dominar, controlar todas as propriedades. As fábricas foram nacionalizadas e administradas pelos operários. Então, os operários assumiram o controle das fábricas, né? O governo retirou o país da guerra e perdeu parte do seu território. Por quê? Para sair da guerra, eles tiveram que assinar um tratado de paz, que é chamado Tratado de Brest-Litovsk. Nome difícil, né? Mas eles assinaram esse tratado e, diante disso, perdeu parte do território, porque estava na guerra, desistiu, né? Saiu antes dela chegar ao final, então eles perderam território. Em 1918 até 1920, a Rússia foi sacudida por uma guerra civil, né? Então haviam lá os comunistas, que eram chamados de vermelhos, e os burgueses que não aceitavam o comunismo, que eram partidários do czar e do capitalismo, que queriam a volta do czar. Eles eram chamados de brancos. Então, eram brancos, burgueses, contra vermelhos, comunistas. Os brancos receberam ajuda de aproximadamente 14 países capitalistas, né? Então, tiveram muita ajuda. E os comunistas ficaram firmes, lutaram duramente dentro do país, né? Por fim, os países capitalistas se retiraram e cercaram a Rússia com um cordão sanitário. Ou seja, o que quer dizer isso? Impediram-na de qualquer contato com o resto do mundo. Quer dizer, ninguém mais podia comercializar ou ter contato com a Rússia. Então, isso isolou a Rússia. Mas a coisa piorou dentro do país, virou um caos, né? Então, nós tivemos dentro do país, ó, fome, miséria, destruição e isolamento. Então, a situação do país, ela ficou muito difícil. Imagine vocês, uma guerra mundial, depois uma guerra civil, né? Então, o país passou por uma situação muito difícil. Aí, em 1921, o governo criou a NEP, que quer dizer Nova Política Econômica. O governo, através da NEP, concedeu facilidades à iniciativa privada, porém reservou ao Estado todo o controle sobre as propriedades da terra, dos bancos, do comércio e das grandes indústrias, o que gerou um rápido crescimento para o país, né? Aí, em 1922, a Rússia mudou de nome, passou a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, ou, como a gente costuma falar, União Soviética.
2 anos depois, Lenin faleceu. E aí, quem é que iria assumir o controle do país? Stalin e Trotsky disputaram esse poder. E quem assumiu o controle foi Stalin. Né? Ele conseguiu assumir o controle do país. No governo de Stalin, a NEP ela foi cancelada. Tudo foi estatizado e a agricultura coletivizada. O que Stalin fez? Criou os planos quinquenais. Puxa, o que é isso? A cada 5 anos, eles reviam o planejamento que o governo tinha feito, replanejava e colocava em vigor novamente para mais 5 anos um plano. Então, eram chamados de planos quinquenais. E eles eram revistos a cada 5 anos. A economia da União Soviética cresceu como nenhuma economia cresceria naquele século, se tornando a maior potência econômica do globo, né? Se tornou uma grande potência econômica. Eu vou pedir a vocês, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, pera lá. Aqui. Olha, aqui tem uma imagem das mulheres, das manifestações, né? Paz, pão e terra, pão e paz, pão e terra. Então, eles pediam, né, nas manifestações, faziam, né, nesse protesto, para que a sociedade, né, tivesse uma condição um pouquinho melhor. Eu esqueci de mostrar essa imagem para vocês. E aqui, eu tenho uma atividade que eu vou postar lá no grupo também para vocês, que eu quero que vocês façam. Uma pesquisa definindo, uma definição bem rapidinha do que é capitalismo, do que é socialismo, do que é comunismo. Simples, capitalismo é isso, socialismo é isso, comunismo é isso. Bem simplesinho, tá? Entendeu o que é os 3? Beleza, você vai responder para mim em qual dos 3 sistemas o Brasil vive? No capitalismo, no socialismo ou no comunismo? E depois, em qual sistema você gostaria de viver e por quê? Então, você queria continuar, ou você queria participar de um país capitalista, socialista, comunista, e por quê? E na apostila, na página 31, vocês têm lá uma atividade no Tomando Atitude, é a última atividade do capítulo, que eu vou adaptar essa atividade para o ensino remoto. Então, vocês vão fazer... Opa, escrevi uma palavrinha errada aqui, conserto. Vocês vão fazer você vai conversar com os seus colegas, ou com um colega, pelo menos, né? E vocês vão redigir o que se pede lá na atividade, tá? Eu acho que aqui até eu tinha colocado, deixa eu ver, no final da... aqui no final da aula também tem, tá? Então, vocês podem... Mas eu vou mandar para vocês isso daqui, que é explicando a atividade que eu quero que vocês façam. E vocês vão deixar na apostila. Quando nós voltarmos com as aulas presenciais, aí vocês vão me entregar e a gente vai fazer a correção e comentar tudo isso, tá bem? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus. Prestem atenção, façam com bastante atenção. Vocês podem reler o capítulo da apostila sobre esse assunto. E aí a gente volta a conversar na próxima aula, tá bom? Até mais então, gente.